Tenha a sua calma que da operação policial mais letal da história do Brasil, a gente vai falar logo a seguir. Isso aqui é um Medo e Delírio. Breaking News. Foda-se o Medo e Delírio em Brasília, porra! A gente perdeu completamente o controle das coisas. E estamos aqui para anunciar a segunda festa do Medo e Delírio, hein? Depois de São Paulo, agora é a vez da gente anunciar a festa lá no Rio de Janeiro! Obrigado, Otone. E não é em qualquer lugar no Rio de Janeiro, não. É simplesmente no Circo Voador. Puta que pariu, Marquinho! Pois é, Medo e Delírio no Circo Voador, hein? Na Lapa, no Rio de Janeiro. Já anota aí, ó. Dia 5 de dezembro. Com 3 shows ao vivo. Orquestra Folie Griot. Som Gorocossongo. E o Carlos Bolívia com sua lacumbe artificial. Llegó fin de semana y todo el mundo va a salir, pero no ya ir, pero no ya ir. E não é só isso, não. Além disso, vai ter o DJ Yuri da BS. O cara é foda, hein? E 1 hora de lisergia sonora do Medo e Delírio em Brasília. Os ingressos já estão à venda, hein? Na Eventim. Você pode ir no tinyurl, tinyurl.com/Medo e Delírio no circo. Então procura nas nossas redes sociais que tá lá. Se você procurar Eventim, Medo e Delírio, Circo Voador, vai aparecer também no Google. Corre lá que os primeiros lotes são mais baratos. Aí a mixtape da nossa primeira festa lá no Sol e Sombra em São Paulo tá lá no YouTube, hein? Aliás, você segue a gente no YouTube, segue lá, porra. Custa nada. Agora sim, começa o episódio. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caralho, rapaz, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. Tá, mas agora bora pra abertura. Bora escutar o Nésio Fernandes. 128 mortos no Rio. Supera o Carandiru. São quase todos pretos. E você acha que foi combate ao narcotráfico? Enxugando gelo. É fundamental que a gente possa enxugar o gelo, que tenha alguém para enxugar esse gelo, porque senão a sociedade vai morrer afogada. Você tá falando sério? Nós vamos perceber que a fé dessa pessoa tem a profundidade de um pires. É como se fosse enxugar gelo, e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas. Profundidade de um pires. Eu te pergunto, estamos efetivamente tornando as cidades mais seguras e combatendo a criminalidade? Não. Eu acredito que não estamos e parece que o PM também não. Exatamente isso. Há décadas, as polícias investem numa lógica que mede eficiência pelo saldo de mortos. A polícia sabe que isso é enxugar gelo. Até você sabe que isso é enxugar gelo. Eu sei disso. Se o Comando Vermelho continuar operando, se os fuzis serão repostos, se as prisões serão substituídas, se os chefes mortos possuem substitutos imediatos na hierarquia de comando da facção, e se os 128 morreram sem resultado. Isso foi combate ao crime ou estratégia política? Primeiro, a extrema-direita precisa de uma nova base de poder. Segundo, eles acharam um modelo, Bukele de El Salvador. Lá de El Salvador. Alguns que me criticam, o Bukele fez a coisa certa. Ele, lá eleições são solteiras, né? É para executivo, depois 2 anos legislativo, vai alternando. Ele se elegeu presidente com o Congresso velho. Não podia fazer nada. Naqueles 2 anos ele falou, me dei 70% do parlamento que eu mudo o destino de El Salvador. O povo deu quase 80% para ele. E ele resolveu. Será mesmo? Eles acharam um modelo, Bukele de El Salvador. Na América Central, El Salvador entra numa crise política depois que o Congresso destituiu magistrados da Corte Suprema. O tratamento tem que ser duro. Eu vou estar junto com o deputado Eduardo Bolsonaro em El Salvador, no dia 13 de novembro agora, onde a gente vai conversar com o presidente Bukele, exatamente para ter mais de perto ali as experiências que eles tiveram, especialmente, um sucesso nessa política que é contrária à que o Brasil defende hoje, que é o desencarceramento. Estamos falando de um sistema que prende jovens, negros e pobres, muitas vezes por crimes não violentos, e sem oferecer qualquer tipo de oportunidade de reabilitação. Em vez de ressocializar, o sistema produz criminalidade organizada. Muitos entram por crimes leves e saem vinculados a facções. A resposta não é simplesmente soltar todo mundo, mas também não é seguir prendendo sem critérios. O Brasil se tornou a 3ª maior nação em número de presos, mas continua sendo um dos países mais violentos do mundo. Isso mostra que encher cadeias não significa trazer segurança. Bukele de El Salvador. Autoritário e com 90% de aprovação. A gestão do governador Cláudio Castro, do PL, atingiu o maior índice de aprovação desde 2022. Tá de sacanagem, né? Prendeu 70 mil pessoas sem julgamento e os bolsonaristas elogiam abertamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece
Nayib Bukele. Bukele. Terceiro, os filhos de Bolsonaro chamando o narcotráfico de terrorismo. Isso tudo draga o Lula não só para o tráfico de drogas, mas também para os grupos terroristas. O Moraes está abusando do poder da sua caneta para proteger o Lula, sabendo que o Lula tem vinculação com o tráfico de drogas e com o terrorismo internacional. Você tá falando sério? Por quê? Porque o terrorismo permite suspender direitos, como fez Bukele. Mais uma vez, as forças policiais de um estado têm de enfrentar sozinhas essas facções terroristas. Terrorista é quem quebra a janela, quem assassina, né, quem mata, quem estupra, quem bota fogo em ônibus. Manifestantes incendiaram 4 ônibus e 10 carros. Ônibus incinerado. Que comanda e destrói a vida das pessoas, aí não pode ser chamado de terrorismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quarto, governadores bolsonaristas criando gabinete paralelo na República. Castro, Tarcísio, Zema, Caiado e Melo, reunidos, coordenados, contra o governo federal. Quero me solidarizar com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Estaremos todos nós no Rio de Janeiro para prestar solidariedade ao governador Cláudio Castro e, ao mesmo tempo, também oferecer um apoio ali às forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Conte com Santa Catarina. Homens, apoio logístico, inteligência, ombro. Muito legal, muito bacana, muito gentil ele. Tudo que vocês precisarem, contem com Santa Catarina. Quem? A nova base de poder são as polícias militares, organizadas, hierárquicas e armadas. Se uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos. Dos 128 mortos, 124 eram civis. Mais de 150 mil pessoas traumatizadas e o Comando Vermelho intacto. As verdades sobre a operação bem-sucedida que não prendeu o DOCA e nem recuperou uma unidade de metro quadrado dominada pelo Comando Vermelho. Tudo isso tem um destino, 2026. Vão criar mais crises, mais mortos e construir uma candidatura Bukele brasileira. Ele se elegeu presidente com o Congresso velho. Não podia fazer nada. Naqueles 2 anos ele falou, me dei 70% do parlamento que eu mudo o destino de El Salvador. O povo deu quase 80% para ele. E ele resolveu. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado o ano que vem que eu mudo o destino do Brasil. E a plataforma? Vou limpar o Brasil como Bukele limpou El Salvador. Estado de exceção, megas prisões, militarização e a população com medo acuada. A população preta e periférica é o principal alvo de ações violentas promovidas por agentes de segurança. A Operação no Rio não foi sobre narcotráfico. Foi a primeira grande peça de um projeto autoritário, com um modelo importado, base de poder definida e data marcada, 2026. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 68 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. O sucesso, entre aspas, da necropolítica. Estamos de volta, senhoras e senhores, depois desse brevíssimo recesso de uma semaninha só, numa vã tentativa de preservar o que restava de sanidade mental. É muito pouco. Eu não estou suportando mais. E olha... Puta que pariu! Deu errado! A gente tá muito fudido. Nessa semana aconteceu apenas e tão somente a operação policial mais letal do país. O governo do Rio de Janeiro informou que subiu para 121 o número de mortes registradas durante uma ação policial contra o Comando Vermelho. Agora, esta já é a operação mais letal da história do país, superando o massacre do Carandiru em São Paulo em 1992. 111 presos indefesos, mas presos. 111 morreram!
Repito, foi pouco. Vai tomar no seu cu, amigo. Numa quadra miserável da história. Miserável. Inacreditável, né? Como diz o Medo e Delírio, nessa quadra miserável da história. Em que a necropolítica parece ser o espírito do tempo, a inédita pilha de corpos foi tratada como um enorme sucesso. Vem fodendo! Ontem foi um dia histórico pro Rio de Janeiro. A maior operação da história das polícias aqui. Muitos ensinamentos foram tirados ontem. Acabei de sair de uma reunião com diversos governadores, onde foi demonstrado solidariedade, apoio, parabenizando a operação, o que nos dá certeza de ontem poder ser o início de um grande processo no Brasil. Pois é, a extrema-direita foi ao delírio. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. E depois de meses sem saber o rumo de casa. E porra, nem fudendo que essa operação aí foi um sucesso. Então eles falam, né? O Castro falou. Merda! Foi um sucesso. Porra nenhuma. Pra você medir sucesso, você mede com indicadores. Ele não tem nenhum indicador pra mostrar, a não ser contagem de corpos. A gente não sabe quanto isso custou, qual o impacto econômico disso para o estado, para a cidade. A gente não consegue saber o impacto disso para a população, porque ninguém foi para a escola, ninguém foi trabalhar, o comércio não abriu, as escolas não funcionaram, nada. Então, assim, se a gente pode falar que alguém teve sucesso, foi o Comando Vermelho, porque ele colocou o estado de joelhos. Qual que era o objetivo dessa operação? Prender o DOCA. Deu errado. E reconquistar território. Deu errado. A gente não prendeu o DOCA. Isso não rolou. E a gente não retomou nenhum território. Que espécie de sucesso é essa? É uma merda. Né? É um escárnio com as famílias daqueles policiais que foram mortos, Pra caralho. dos moradores que foram mortos, dos moradores que passaram a madrugada inteira carregando corpos pra colocar lá embaixo pra poder levar embora. Isso é um escárnio, né? Pra caralho. Então acho que ele precisa ser responsabilizado por essas ações, inclusive. Ele vem falando sobre essas operações já há muito tempo. Dessa vez foi o DOCA. Nos últimos 2 anos ele falou, vamos fazer uma super operação pra poder prender o Peixão. O Peixão tá livre. Vamos fazer uma super operação para poder pegar o Tandera. Sim, Tandera e Abelha, nós não descansaremos enquanto não prendermos eles. O Tandera só tá preso porque ele se entregou. Tá preso, ele se entregou. Exatamente. Então, assim, todas as promessas que o Castro fez sobre vamos prender A, B e C, estão todos livres. Deu errado. Vamos retomar territórios A, B e C, estão todos tomados. Deu errado. E a desgraça maior é que não foi só a extrema-direita que curtiu isso aí não, hein? Eu fico pensando aqui no massacre do Carandiru. Eu fui ao Carandiru, inclusive, naquela época. Algum tempo depois fiz uma matéria grande para a Folha e eu me recordo que os jornalistas e a imprensa, de maneira geral, a imprensa burguesa, ficou evidentemente contra o que tinha acontecido. Eu não vejo isso agora. Eu vejo uma mudança de ambiente dentro do jornalismo, inclusive, que é um sinal dos tempos, assim, para pior. Os contextos são bem diferentes, mas é importante lembrar do que aconteceu em 1992. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. Bora pro Fábio Zanini com a Daniele Brant e o Carlos Petrocilo na coluna Painel da Folha no dia 30 de outubro. Ao chamar de sucesso a operação que deixou 119 mortos... A gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso. Teu cu! O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, teve atitude oposta à de Luiz Antônio Fleury Filho após o massacre do Carandiru em 1992, que detinha o recorde de maior número de vítimas em uma ação policial no país. Na ocasião foram 111 as vítimas. Entre a vida de um policial e 1000 vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um número bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos. Nos primeiros dias, o então governador de São Paulo até tentou relativizar a gravidade da matança, dizendo que, abre aspas, o Brasil só vai ter uma polícia de primeiro mundo quando o país for de primeiro mundo, fecha aspas. Depois, no entanto, reconheceu o tamanho do problema, abre aspas, haver 111 mortos. Eu tive acesso à época à ficha de antecedentes criminais de alguns daqueles 111 canalhas que morreram, que no meu entender, tinha que ter morrido mais de 1000. É um número que revela a ocorrência de excessos, fecha aspas, admitiu em 5 de outubro daquele ano, 3 dias após o episódio.
A gente colocou a Cecília Oliveira falando agora há pouco, no Sem Censura, e vamos voltar um pouco mais com ela. Especialmente quando a gente pensa na cobertura que vem sendo feita pela imprensa. Uma das coisas que eu reparei é que muitas das notícias já colocavam lá, isso na primeira contagem, né? 60 bandidos. Mas assim, a gente não fez perícia. Sim, você não sabia se era... A gente não sabe nem o nome dessas pessoas. Vamos dizer assim que eu posso entender que a polícia diga isso porque ela tenha essa informação. Vamos dizer que eu entendo essa parte. A imprensa não tem. Se a imprensa não tem, ela não pode cravar falar. Isso. Exatamente. Não pode. Não tem como. Ela não pode simplesmente reproduzir uma informação que foi dada ali como se fosse fato absoluto. E isso acontece desde muitos e muitos e muitos anos. Pois é, nesse caso aí, a polícia não é uma fonte confiável de informação. Quem vai falar a seguir é o Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOPE e uma das inspirações pro Tropa de Elite. Pimentel é uma figura relativamente controversa. Eu não troco a vida de 4 policiais pela apreensão de 5.000 fuzis. Em termos de vidas, o ex-capitão do BOPE só tá medindo o sucesso ou insucesso da operação pelas mortes dos policiais. Não foi correto. Na operação foram apreendidos 93 fuzis. Tinha mais fuzil na casa do amigo do Rony Lessa, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde não foi disparado um tiro. Na operação também foi apreendida relativamente pouca droga. Eu não troco a vida de 4 policiais pais de família pela prisão de 1.000 bandidos. Considerando a tragédia humana que é a morte de pais de famílias, eu acho que não. Que foi um grande baque do Comando Vermelho, eu não tenho dúvida alguma. Será mesmo? O Comando Vermelho vai sair enfraquecido disso, tá? Mais ou menos! Mas classificar uma operação com policiais mortos, onde a cidade do Rio de Janeiro ficou imobilizada por várias horas, né? As pessoas não conseguiam chegar em casa, como uma operação de sucesso, ainda mais sabendo que o alemão está lá hoje, dominado pelo Comando Vermelho, que os bandidos estão lá, que nada vai mudar na vida do carioca, nada vai mudar na vida do morador do alemão, nada vai mudar na nossa vida. Ainda mais sabendo disso, eu não posso classificar como um sucesso, não. É óbvio! E é aquele negócio, não é que no meio de uma batalha campal o policial não tenha que atirar, né? O lance é, essa é a melhor maneira de combater o crime organizado? Não. Isso aí tá dando resultado? É óbvio que não. Pois é, mas antes de tudo, a gente precisa falar da chapa mais inacreditável que o Rio de Janeiro já elegeu pro governo do estado. Caralho! Fez merda. O candidato Wilson Witzel, do PSC, foi eleito governador do Rio de Janeiro com 59,87% dos votos válidos. O ex-governador, pelas bandas de cá, era chamado de Whitney e caiu de paraquedas no governo de um estado com um histórico questionável de governadores. O Rio de Janeiro, o estado mais honesto da União, já teve 5 governadores presos ou afastados só nos últimos 10 anos. O primeiro foi o Moreira Franco, que ficou no cargo de 87 a 91 e foi preso só em 2019, por negociar propina. Depois tem o Antony Garotinho, que foi governador de 99 a 2002 e foi preso 5 vezes, por corrupção, associação criminosa e outros crimes. Tem a sua mulher, a Rosinha Garotinho, que foi governadora de 2003 a 2006 e ficou atrás das grades por uma semana em 2017, juntinha com seu marido. Tem o Sérgio Cabral, que foi governador de 2007 até 2014 e foi em cana em 2017 na Operação Lava Jato. Tem o Pezão, que assumiu o cargo em 2014 e foi preso em 2018 por beneficiar empresas em troca de doações de campanha. E tem o Wilson Witzel, que não foi preso, mas foi afastado em 2020 por suspeitas de corrupção com os hospitais durante o Covid. Então todos os governadores do Rio de Janeiro que ainda estão vivos já foram presos ou afastados em algum momento. Errou! Pois é, a Benedita da Silva o juízo final. Foi governadora e tá vivinha da Silva. Obrigado, Deus. E ela não foi presa. Beijo pra Bené. Justamente a única de esquerda. Por coincidência ou não. O Wilson Witzel, com poucos meses de governo, já estava se anunciando candidato a presidente. Sou ousado. Olha essa fala do Ottoni de Paula. Ottoni não para. Em outubro de 2019. Irmão, em algumas reuniões lá no Rio de Janeiro, o Wilson já tá usando faixa presidencial, irmão. Como em é que algumas, é? Em algumas reuniões no Rio de Janeiro, reuniões mais fechadas. Me mandaram uma foto. Peraí, como é que para tudo? Não. Em reuniões fechadas, não, ele tá em usando... algumas reuniõezinhas fechadas, ele põe a faixa presidencial. Que isso? Põe. Legal. Pois é, e sim, esse aí... Peraí, como é que para tudo? É ele, o Alan dos Santos. Tá na hora de falar grosso nessa porra! Mas volta pra Whitney. O Witzel durou 2 anos e tomou um impeachment de 69-0. Caralho! Na Alerj. Aí, no lugar dele, claro, entrou o vice, o Cláudio Castro. Putz, ideia merda, meu! Um inacreditável personagem que, por aqui, atende pela alcunha de Cláudio Mochila. Quer saber quem é o Cláudio Castro? Pesquisa no Google. Cláudio Castro Mochila. Eu sou a mochila.
Chile tem muitas coisas pra você. É verdade. Câmeras de segurança do shopping Downtown mostram o governador em exercício, Cláudio Castro, se reunindo com o empresário Flávio Chadu. Um delator afirmou aos investigadores que no encontro, Cláudio Castro recebeu mais de R$100 mil em propina. Aquela imagem dele lá no escritório, então, foi ele 120 mil reais. E o que o Cláudio Castro tem de sorte, a gente tem de azar. Pariu. Bom, o Cláudio Castro, profissionalmente, ele é um cantor católico, né? E o cara canta bem, hein? Ele tá como governador ali por um azar do destino, azar nosso, inclusive. Pra caralho. Mas assim, como profissão, ganha-pão mesmo, ele era cantor católico. E na igreja, ele conheceu o cidadão Márcio Pacheco, um ex-vereador, um ex-deputado estadual do Rio, né? E que hoje tá no Tribunal de Contas. Ou seja, isso quer dizer que ele era um político bem influente. E aí, em razão dessa amizade que surgiu na igreja, ele virou pastinha do Pacheco, né? Um assessor e tal. E depois virou chefe de gabinete desse vereador e depois deputado. O Pacheco, ele era do PSC. Não existem dois Márcios, um deputado e um Márcio evangelizador. Ele é um só. Que é esse Partido Social Cristão do Rio. Sejam cada vez mais motivados a lutar por um PSC melhor. Portanto, eu espero muito todas as vitórias de Deus sobre a vida de vocês. Que é um partido nanico. E o Cláudio Castro, como era pastinha dele, se filiou também. E eventualmente ele conseguiu se eleger vereador em 2016. Eleito para exercer seu primeiro mandato, vereador Cláudio Castro, quais são as expectativas para essa legislatura? Olha, a expectativa é de continuar o bom trabalho que já veio sendo realizado pela gestão do Eduardo Paes, ajudar o Crivella e tentar melhorar a vida da nossa população, né? Eu acho que essa é a nossa missão como representante do povo, trabalhar incansavelmente por esse povo tão sofrido do Rio de Janeiro. Deu errado. Também membro do Executivo Estadual e vereador da cidade do Rio de Janeiro, vereador Cláudio Castro, líder do PSC na Câmara Municipal. Quando o Witzel surge, também no PSC, a vida do Cláudio Castro muda, e também por acaso. O Witzel queria ser candidato ao governo do estado de qualquer jeito, mas não havia uma coalizão possível porque nenhum partido queria formar uma chapa com um juiz sem nenhuma experiência política, querendo já de cara ser governador do Rio de Janeiro. Ninguém botava fé no Witzel, e todo mundo achava, inclusive todos os institutos de pesquisa, que o Eduardo Paes estava com a eleição ganha no Rio naquele ano, que foi 2018, né? Desempenho inesperado, diria assim, né? Nessas últimas semanas já apontando um pouco, mas ninguém imaginava que chegasse a esse ponto, do candidato do PSC, Wilson Witzel. Claramente se beneficiou dessa onda pró-Bolsonaro, e vinha aqui mostrando aí, traçando essa estratégia nos últimos debates, vinha pedindo votos para Jair Bolsonaro. Ó, presidente. Bolsonaro. A arrancada do ex-juiz federal foi a grande surpresa nas eleições do Rio de Janeiro. Governador Wilson 20, o Rio com juízo. O candidato do PSC saiu da 4ª posição nas pesquisas para o 1º lugar, com mais de 41% dos votos. Há um fato que marcou bem essa mudança, essa curva, que foi um evento na campanha de Flávio Bolsonaro para o Senado. Wilson Witzel é um candidato a governo que eu conheço há bastante tempo. E que, teve a presença de quem? O Wilson Witzel. Porque é uma pessoa que tem muita convergência conosco, ideológica, em especial nessa questão da segurança pública, que a gente vai resolver. E apareceu, esteve no palanque e tal. Imagens gravadas desse encontro foram disparadas pelas redes sociais, associando um ao outro, e aí a onda Bolsonaro empurrou o Wilson para frente. Nós vamos trazer policiamento para acabar com o tráfico de drogas e acabar com a milícia. Deu errado. Nós vamos trazer de volta a credibilidade para o estado do Rio de Janeiro. Caralho! Bom, enfim, eles precisavam de alguém pra compor a chapa de vice, e no PSC, o Cláudio Castro era a única pessoa, o único filiado que podia ser candidato a vice junto com o Witzel sem perder nada, sem perder cargo, sem ter que abrir mão de nada, porque ele era vereador, então ele podia concorrer e aí ia perder e voltava pro cargo dele de vereador. Então foi só por isso que ele foi o candidato. Ele foi o candidato só pra ocupar o espaço de uma chapa que ninguém imaginava que poderia se eleger. Olha a merda! E aí,
essa inacreditável dupla surfou na onda bolsonarista e ganhou o governo do Rio de Janeiro. Puta que pariu, Marquinho! E olha só, o Cláudio Castro, ele dá uma entrevista pra Veja, quando ele assume, ele fala o seguinte: a gente não pode viver só de tiro pra lá e pra cá, em estado de guerra. A polícia precisa se aproximar da população e o poder público deve levar serviços e não confronto às favelas. A melhor situação é entrar em áreas dominadas pelo crime, prender quem deve ser preso e não dar nenhum tiro. Mas isso é enganar. Isso ele dá uma entrevista pra Veja dizendo em como ele vai ser diferente do Witzel. E ele se transformou no governador que mais matou, pouco tempo depois. Deu errado. Pra caralho. Matou e aí, lamento, quer que faça o quê? Ou pra citar outro governador, o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. Bora pro Paulo Batistella no dia 31 de outubro, no Ponte Jornalismo. Abre aspas, o Cláudio Castro tem tido retornos eleitorais com isso. Inclusive conseguiu se reeleger após ter ocorrido a chacina mais letal do Rio de Janeiro, a do Jacarezinho, agora superada pela do Alemão e da Penha. A Polícia Civil do Rio de Janeiro destruiu um memorial construído na favela do Jacarezinho em homenagem àquelas 28 pessoas mortas na operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Ele se reelegeu sem se solidarizar com as famílias das vítimas em momento algum, sem criticar a atuação policial. Fecha aspas, diz a cientista social Carolina Grilo, coordenadora do GENI, o Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Agora, diante da nova mega chacina, Castro manteve a mesma postura. Carolina Grilo diz que uma atuação omissa do Judiciário e do Ministério Público, órgão ao qual cabe o controle externo das polícias, também sustenta a recorrência desses massacres. Um estudo do GENI mostrou, em 2023, que apenas 2 das 27 operações que resultaram em mega chacinas foram denunciadas pelo MPRJ à Justiça. Olha o tamanho da merda. E não passaram da fase de julgamento. Outras 2 foram arquivadas. Porra! Abre aspas, o Estado brasileiro já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa das chacinas que ocorreram na favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, com 26 mortes em 94 e 95. E depois, no âmbito da justiça brasileira, ninguém foi responsabilizado. Ninguém? Então existe uma impunidade sistemática. O judiciário garantiu uma imunidade a diversas chacinas ao longo das décadas. Fecha aspas. Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Nós são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! Em 2021, com a queda do Witzel, o Cláudio Castro, vice dele, assume o governo e no ano seguinte conseguiu se reeleger no primeiro turno. Cláudio Castro, ele foi reeleito no primeiro turno com 58% dos votos válidos. Puta que pariu! Em segundo lugar ficou o Freixo com 27% dos votos. E a segurança pública no Rio de Janeiro sempre foi uma desgraça. Sempre. Quer dizer, há muito tempo que ela é uma desgraça. Mas o que a dupla Witzel-Castro fez versa muito sobre o que a gente testemunhou lá na Penha. Vamos ouvir aqui o Zé Cláudio, que é professor da Rural, que há 3 décadas estuda segurança pública e já é habituê desse podcast. Os governos Wilson Witzel e Cláudio Castro têm uma linha de continuidade e tem coisas de descontinuidade, até porque o governo Witzel durou muito pouco tempo. O Witzel inaugurou uma dimensão meio fanfarrônica, de que ia combater o tráfico, subia em helicóptero, parava a ponte Rio-Niterói para comemorar a morte de pessoas que estavam cometendo sequestros. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, comemorou o desfecho com a morte do sequestrador. Ele é a encarnação do bandido bom, bandido morto, nas vestes de um grande coringa, palhaço, que vai resolver o problema piorando tudo, aumentando a violência. Não à toa se elegeu em 2018 na onda bolsonarista. Witzel se envolve em mais uma polêmica sobre o combate à violência, segurança no Rio de Janeiro. Durante a campanha e após a eleição, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou a defender que a polícia atirasse na cabecinha dos bandidos que estivessem importando armas de fogo sem autorização. Mais recentemente, ele chegou a comparar traficantes de drogas a narcoterroristas. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou hoje que a polícia já está autorizada a abater criminosos flagrados portando fuzil. Pois é, ninguém nunca tinha ouvido falar desse cara. Mas aí, numa arrancada nas últimas semanas, ele acabou virando governador. Ele vinha com essa lógica, mas ele não foi capaz de concretizar muito. O Castro é uma espécie de executor dessa lógica
lógica. Pois é, mais uma desgraça que é o oferecimento dele mesmo. Jair! Vamos lembrar que o Wilson Witzel já defendia o tiro na cabecinha, matar e executar, mas aí Cláudio Castro, desde que ele assume, você tem um aumento nesse número de chacinas perpetradas por policiais, grandes chacinas, né? E agora nós temos o quê? Ano eleitoral. Em ano eleitoral, morte de pobre conta voto para muita gente. Ele é o que vai operacionalizar e vai dar face a essa dimensão do bandido bom e bandido morto, só que isso é feito por dentro de um conjunto amplo de costuras políticas. O Castro é o cara que vai operacionalizar o fim da Secretaria de Segurança Pública e a recriação dessa secretaria. E a manutenção das secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar separadas. Você imagina só, em tudo que é estado, as polícias não cooperam. Tem uma rixa entre as polícias militar e civil. E essa inacreditável dupla, Witzel e Castro, achou que era uma boa ideia acabar com a secretaria que tentava coordenar a segurança pública. Para esse pessoal, a culpa é sempre do STF. As atuais críticas do governador Cláudio Castro sobre a DPF das favelas. Ele chegou a chamar, durante várias declarações ao longo das últimas horas, a DPF de maldita, disse que ela atrapalhou a incursão nas comunidades. E eu lembro, só pra gente fazer aqui uma comparação, que após o resultado do julgamento da DPF, que demorou bastante, inclusive, o governador chegou a elogiar a análise do tema no Supremo Tribunal Federal, especialmente a liberação de helicópteros nas operações. De lá para cá, a direita brasileira, no debate sobre a segurança pública, escolheu a DPF como fio condutor de uma narrativa para criticar não só o governo federal, mas também o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essas críticas que o governador fez, elas estão em linha com o que estão dizendo nas redes sociais e também em entrevistas e publicações as principais lideranças do Partido Liberal, do bolsonarismo e etc. E os ouvintes mais atentos desse podcast bem lembram do episódio sobre a chacina do Jacarezinho em 2021. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder, vai expandindo seus domínios e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. Ele é o cara das grandes operações letais e de mortes. Ele é o cara do 39º destacamento da Polícia Militar se colocar um destacamento dentro do Complexo do Roseral em Belford Roxo para dar suporte político aos amigos dele do projeto de extrema-direita, galera vinculada à milícia lá em Belford Roxo. Ele é o cara que vai transformar o Alan Turnovski no que ele virou, no que ele foi, né? O grande paladino das mortes. Lembre-se lá da chacina do Jacarezinho. Turnovski está na Polícia Civil há 27 anos e já tinha ficado à frente da corporação entre 2009 e 2011. E a Polícia Federal indiciou Alan Turnovski, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, por violação de sigilo funcional. Turnovski foi flagrado em escuta telefônica alertando o investigador sobre a Operação Guilhotina deflagrada pela Polícia Federal. Turnovski, ex-secretário de Polícia Civil de Cláudio Castro, licenciado para disputar a eleição, para deputado, preso e com acusações gravíssimas, André. Pois é, pegou todo mundo de surpresa, né? E Alan Turnovski está sendo acusado pelo Ministério Público de planejar o assassinato do bicheiro Rogério de Andrade e de receber propina do jogo do bicho. Ele é muito conhecido entre os policiais. Foi chefe da Polícia Civil no governo Sérgio Cabral entre 2010 e 2011. Naquela época, afastado por uma investigação da Polícia Federal. A denúncia era de que ele teria vazado operações importantes da polícia. Reassumiu o comando da Polícia Civil em setembro de 2020 por decisão do governador Cláudio Castro, que deu a ele carta branca para operar a política de segurança a partir da civil. Cláudio Castro alegou ter total confiança em Turnovski. Pois é, o Alan Turnovski foi candidato pelo PL com o número 2227, uma referência à quantidade de mortos na ação do Jacarezinho. Segundo a polícia, foram 28 baixas e 27 das quais eram traficantes. E ele é o cara da construção da ideia da narcomilícia, como se o narcotráfico fosse o responsável pela manutenção das milícias. Ele agora cria o conceito de narcoterrorismo, é uma espécie de trumpismo à la Fluminense, maluco aqui, desses caras criando isso, uma ideia, eles querem transformar o Rio de Janeiro numa espécie de faixa de Gaza bombardeada todo dia, em cima de uma população acuada que não tem como se defender, produzindo mortes, como se isso fosse a solução do problema. E não é! Esse remédio, entre aspas,
já é usado no Rio de Janeiro há décadas. Apostar no aumento da dosagem desse remédio não nos parece aqui que vai funcionar. Mas não escuta a gente não. Diz aí, Cecília. E quando a gente pensa nesse tipo de operação, posso ver aqui que meus colegas da mesa certamente já viram notícias parecidas nos anos 80, 90, 2000, porque é isso, é realmente uma escalada e isso mostra pra gente que a gente tá fazendo as mesmas coisas e esperando que se resolva. E não tá se resolvendo. Não tá se resolvendo, vai só piorando, né? O mais louco é que não foi só uma operação policial, a mais letal da história do país. Também foi uma operação ostensivamente política. Olhando assim à primeira vista, acha que é louca e desregulada, mas não é. Ali são muitos interesses sendo colocados na mesa e sendo na mesa compartilhados e distribuídos de acordo com o jogo político que está rolando no Rio de Janeiro e no confronto com o governo federal. E a porrada tá lambrando ainda. Fica nítido, né? Mais pra frente, a gente vai mostrar a tocante discrição dos governadores da extrema-direita. De forma discreta. Na mais inacreditável das coletivas. Estrategicamente discreta. Mas calma. Poxa! É importante lembrar de uma fala do Paulo Guedes. Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Dias antes do massacre, essa fala, que mostra bem como eles precisavam de um evento desse naipe na esteira para a eleição de 2026. Bora com a Júlia Moura no dia 23 de outubro na Folha. Abre aspas, não vai ser economia o fator eleitoral. Por que será? É a segurança pessoal, segurança econômica, segurança para os seus filhos, nacionalismo de volta. São valores conservadores, fecha aspas. Paulo Guedes, tu tá querendo falar de segurança e estabilidade no capitalismo, é isso mesmo? É difícil. E do nada, do nadão, o Paulo Guedes falando em nacionalismo. Você tá falando sério? Pessoal da turma dele falando em... Queimar toda a floresta. Em... Terra arrasada? E o rapaz falando de nacionalismo? Pois é, mas a boia de salvação da extrema-direita parece que vai ser a questão da segurança pública. Porque os índices econômicos parecem bons. O Brasil cresce mais de 3% há 4 anos. Contra todas as previsões dos economistas. O desemprego está na menor taxa da série histórica. O mercado de trabalho está aquecido. Tem muita informalidade, esse é um problemaço, mas a taxa de desemprego está no mínimo da série histórica. O Brasil saiu do mapa mundial da fome, por uma visão da FAO, que é o órgão de alimento da ONU. O Brasil subiu 5 posições no IDH no ano passado. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, renda, distribuição, indicadores biomédicos, subiu 5 posições no IDH. Com esse detalhe aqui, hein? O número de mortes violentas no Brasil caiu 30% nos últimos 4 anos. É a famosa falácia do espantalho. Mas vamos voltar de novo com o Zé Cláudio. E nessa tentativa de emparedar o governo federal... O PT! É o PT! PT defende bandido. E o PT, hein? Numa lógica de intervenção militar que beneficie, claro, esse projeto da própria extrema-direita, né? Porque todas as grandes intervenções vão gerar mais sofrimento, mais confronto nessas áreas, mais mortes. Mais segregação em cima dos grupos que minimamente tentam discutir seriamente essa questão da segurança, porque ela não é discutida, ela é operacionalizada e a partir do terror você mantém uma cidade na sua mão, refém. E é isso que ele quer uma cidade acuada, aterrorizada na sua mão para que ele possa continuar. Lembre-se que ele tem vários projetos e vários processos. Os projetos eles não são operacionalizáveis, que de cidade integrada nunca foi de fato realizado, era apenas um discurso. E os processos são para a cassação dele, por conta de esquemas de corrupção que ele fez, com distribuição de verbas para servidores lá pela UERJ, servidores fantasmas, vários esquemas que ele criou e ele está na berlinda para ser processado e cassado. Pois é isso mesmo. Nesta semana, Cláudio Castro frequenta o noticiário vangloriando-se de ter deflagrado contra o crime organizado a operação policial mais letal da história, com 121 mortos. Na semana que vem, ele será pendurado nas manchetes como protagonista de um julgamento na Justiça Eleitoral que pode ferir de morte a sua carreira política. Cláudio Castro é acusado de torrar ilegalmente mais de 220 milhões numa folha secreta que remunerou cabos eleitorais na campanha de 2022. E pior de tudo, era dinheiro de universidade, da UERJ. Cruel! Muito cruel! Nas palavras do Ministério Público, a estrutura do governo foi tomada de assalto para azeitar a reeleição do governador. É como se o poder político virasse o outro ramo do crime organizado. São apontados como beneficiários do mesmo esquema o vice Tiago Pamplona e o presidente da Assembleia Legislativa,
Rodrigo Bacelar. Carmen Lúcia, a presidente do TSE, incluiu o caso na pauta da próxima terça-feira. A eventual condenação cairia sobre a carreira política de Cláudio Castro como uma lápide. Deus te ouça, Pois é, uma lápide pro governador que mais matou. Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Além de perder o mandato de governador, o personagem ficaria inelegível por 8 anos, sepultando o seu plano de disputar uma poltrona no Senado nas eleições de 2026. E volta com o Zé Cláudio. Na verdade, ele faz esse conjunto de operações e cria esse inferno na cidade, uma espécie de Nero sentado no seu trono, vendo tudo pegar fogo, no fundo, para salvar a própria pele e para empurrar para frente, somente em cima do governo federal, a responsabilização e exigir que esse governo também opere na mesma lógica dele, que é a lógica da GLO, né? Uma lógica de bélica, de confronto em territórios, que é o que favorece sempre a eles todos, né? Porque a segurança pública não é alterada, ela não é... Se a gente não entender que tudo isso ocorre porque é o próprio Estado, como grupo armado, que negocia com os demais grupos armados e obtém benefícios de acordos, negócios, arrego, suborno, distribuição de ganhos de roubo, de tráfico, de crimes que são cometidos, se você não olha o Estado como o próprio beneficiado disso, a estrutura de segurança pública comprometida, se você não entende isso, você não entendeu nada. Nós estamos diante de uma grande fogueira no meio da cidade, incendiada pelo Nero, que quer apagar os vestígios de todo o envolvimento dessa estrutura com a própria estrutura que eles combatem. Então nós temos os bucha de canhão, que a gente chama, né, os bois de piranha, aqueles que vão pagar o pato, que vão ser mortos, uns 60 lá, que os corpos estão sendo ainda arrastados pela população, que vão ser culpabilizados por tudo, e são os bodes expiatórios. E com isso, todo o restante dessa estrutura gigantesca que se beneficia é ocultada e escondida. É disso que se trata Cláudio Castro nessa atual gestão. Pois é, e estrutura gigantesca lembra a gente do TH Joias. Vamos de novo com o Rodrigo Pimentel, ex-policial do BOPE. Pois é, a gente vai usar alguns personagens improváveis nesse episódio. Um deputado do MDB, TH Joias. Tô ligado. O camarada era do MDB, um deputado estadual eleito com 15 mil votos. Ele não teria acesso à Alerj. 15 mil? Eu vou te contar, ele era terceiro suplente. Infelizmente, o primeiro deputado morreu, que era o Otônio de Paula, morreu. O pai do Otônio de Paula. Otônio não para. Assumiu o suplente, que era o Pisciani, filho do Pisciani, né? Ih, rapaz. Foi preso, não é isso? No caso, o Pisciani pai, um famoso capo da política carioca que foi preso. Né? Assumiu o filho do Pisciani, o governador deu um cargo pro filho do Pisciani na Secretaria de Esportes. E nem fudendo foi por acaso. Vagou de novo a cadeira na Alerj e o TH Joias assumiu. Olha a merda aí! O TH Joias, ele foi preso pelo chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, condenado a 14 anos de cadeia por associação ao tráfico, vender munição pro tráfico, né? Comando Vermelho. Caralho. Perfeito? A prisão foi em 2022. No ano seguinte, ele estava assumindo o mandato na Alerj graças ao Cláudio Castro. Mochila. E o cara assumiu como deputado? Assumiu. Cara. Mas aí, além desse inquérito, tinham mais 2 inquéritos de associação de tráfico. Aí ele foi preso de novo. Pois é, a torcida do Flamengo inteira sabia que o TH Joias era do Comando Vermelho. Menos, aparentemente, o Cláudio Castro, que inclusive é flamenguista. Na semana passada... Como deputado? Já como deputado. Como secretário, como deputado, como ministro. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Olha quem é que defende bandido pra valer, hein? Se tivesse valendo a lei da blindagem... Que eu sou contra. Essa lei da blindagem que muitos colegas nossos são a favor, Igor. Porque a direita toda do Brasil parece que é a favor dessa porra. Que a direita toda do Brasil parece que é a favor dessa porra. Vou esquecer disso jamais. Que a direita toda do Brasil parece que é a favor dessa porra. E voltamos a dizer, esse aí é o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE. Se tivesse valendo... Eles têm um objetivo específico, né? Se tivesse valendo a lei da blindagem, o TH Joias não seria preso. É que dá blindagem, né? É que dá blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Mano, corra, rapaz. Ô, Igor, o cara tava de manhã numa solenidade na Polícia Militar, porque ele pegava as emendas parlamentares pra comprar viatura pra Polícia Militar, tá? Então ele tava num palanque do lado do governador, academia de polícia, os soldados lá da academia em forma, né? Puta que pariu. E de tarde ele saía dali, ia pro Comando Vermelho vender drone, munição, né? Então, roteiro de cinema. Puta que pariu, Marquinho. O TH Joias participava de reuniões na Alerj pra discutir como combater os drones do CV.
Puta que pariu. Todo mundo sabia que ele foi preso há pouquíssimo tempo vendendo arma pro CV. Quase todas as mortes de policiais do Rio de Janeiro, quase todas elas, o TCP mata também, mas quase tudo é Comando Vermelho. Se matou policial, é Comando Vermelho. E via de regra até. Os caras estavam em forma ali, daqui a 5 anos, 10% daqueles policiais vão estar mortos pelo Comando Vermelho. E o cara tá lá, do lado do governador, do lado dos nossos coronéis, né? O cara que vende arma. E detalhe, todo mundo sabia. Pois é, não é a gente que tá dizendo que todo mundo do governo e da Alerj sabiam que o TH Joias era do Comando Vermelho. Ah, Pimentel, era a prerrogativa do deputado estar no... Não, o comandante do batalhão, governador, você me dá licença? Eu não quero esse vagabundo no meu quartel. Caralho. Não é isso? Boa, caralho. Isso é digno, né? Porra, caralho, porra. Então, a maior merda pro Rio de Janeiro hoje seria que essa PEC da blindagem passasse. PEC da blindagem, né? Tá direito, porra. A PEC da blindagem, ela ia favorecer sim o PCC, o Comando Vermelho, o TCP, as milícias. Com certeza. E o que eu gostaria, Igor, eu gostaria que os nossos deputados de direita, alguns são meus amigos, tivessem a coragem de dizer pra população, olha, nós estamos votando isso aqui é pra gente se proteger, mas isso vai foder o Brasil. Correto? E uma apresentadora do SBT Rio, a Isabelle Benito, mandou bem ao falar do TH Joias. Vou ser polêmica agora. Qual foi o deputado que estava na reunião na Alerj, olhando pra ver a polícia como ia tratar, pra ver como ia estar, e hoje não é mais deputado, tá preso e vendia os drones de alta tecnologia, os noturnos para o Comando Vermelho? TH Joias. TH Joias. Agora, Isabelle, se essa ele câmera... não é o grandão PH, eu não me coisa nada. Aqui, ó. Ele ensina a operação. E olha de onde vinha parte das armas do Comando Vermelho. Você viu essa notícia aqui circulando, né? 75 fuzis foram apreendidos, beleza. Mas essa notícia aqui, a planilha do Comando Vermelho de gastos com armas e munições, dos 5 milhões de reais gastos em um único mês, mais de 1,5 milhão foi pro CAC Eduardo Bazana. Pois é, um CAC injustiçado, coitado. Olha a nota de defesa dele que tá no Rafael Soares no dia 29 de outubro no Globo. Abre aspas, a partir de 1º de janeiro de 2023, está havendo uma verdadeira caça às bruxas para quem atua nessa área. Seja ele atirador desportivo, caçador, colecionador ou dono de loja ou clubes. Como é o caso do senhor Eduardo Bazana, um homem de 69 anos de idade, honrado, pai de 3 filhos e avô de 2 netos. E o único crime que ele cometeu nessa vida toda foi pagar seus impostos e não ser reconhecido como um empresário digno e honesto que sempre foi. Fecha aspas. A planilha do Comando Vermelho de gastos com armas e munições, mais de 1,5 milhão foi pro CAC Eduardo Bazana. Certamente uma pessoa de bem cuja idoneidade será demonstrada pelos autos do processo. Bem-vindos ao devido processo legal. Porra. Muito se falou do planejamento da operação. O Cláudio Castro e os seus se gabam do planejamento, que supostamente levou mais de 1 ano. Mas investigaram a cúpula do Comando Vermelho e não tinha um alvo sequer fora do Complexo do Alemão. A merda do Rio de Janeiro é a Alerj. A merda do Brasil é a Câmara dos Deputados, correto? Exatamente. Diz aí, Otônio. Só pra você ter uma ideia, e eu não quero me alongar muito, segundo a Polícia Federal, a metade dos deputados da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não sou eu que estou dizendo, tem envolvimento com crime organizado. Olha o tamanho da merda. Mais de 70 deputados federais, segundo a Polícia Federal, têm algum nível de envolvimento com crime organizado. E aí o quê? É inacreditável que essa desgraça aí seja tratada como um sucesso. Nossa operação foi um sucesso. Cala a boca! Uma apuração da CNN Brasil revelou que nenhum dos mortos identificados até agora estava na denúncia apresentada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, referente a essa operação lá no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por documentos do Ministério Público do Rio, aos quais a CNN teve acesso. Que beleza! Imagina só, 1 ano de planejamento e ninguém do inquérito tá entre os mortos. Não é que sejam inocentes, também não é o caso de que nenhum ali era inocente, mas ninguém do inquérito tá entre os mortos. Entende-se que o Comando Vermelho é liderado pelo DOCA, que o braço direito dele é um tal de Pedro Bala e que embaixo deles tem um tal de BMW e um tal de Gardenal. Eles eram os principais alvos da operação, mas... essa é a cúpula do CV nas ruas. Nenhum deles foi preso ou morto. Nenhum! Todos fugiram ou nem estavam lá. E a cúpula da Segurança do Rio soube horas antes que a operação já tinha vazado. Um grupo de criminosos do Espírito Santo tentou fugir da favela de moto horas antes e rolou tiroteio. 2 morreram e outros ficaram feridos. E o que vai a seguir tá no boletim de ocorrência, na matéria da Bruna Fante, da Alexia Souza e do Nicola Pamplona, na Folha no dia 30. Vale ressaltar que os criminosos informaram que eram oriundos do Espírito Santo, onde eram lideranças da facção Comando Vermelho naquela unidade da federação. Disseram também que estavam saindo do CPX, o Complexo do Alemão, por conta da informação vazada de que haveria operação policial nas comunidades daquele complexo.
A cúpula do CV escapou. Nenhum dos denunciados foi morto ou preso. 4 policiais morreram e não dá pra saber quantos dos presos estavam no inquérito. A gente já colocou a Ana Clara Costa falando no último Foro de Teresina aqui, mas agora bora com ele. Celso Rocha de Barros, Celso Rocha de Barros. Por exemplo, eu mandei um e-mail pra assessoria de comunicação do GAECO, o órgão do Ministério Público Combate Crime Organizado, perguntando isso. Quantos dos mandados de prisão foram cumpridos na operação? E eles me responderam quarta-feira, às 8 da noite, mais ou menos, dizendo que ainda não havia sido contabilizado. O que isso quer dizer, cara? Porque, assim, em geral, se a polícia vai lá, prende um cara, uma das primeiras coisas que eles fazem é avisar o juiz que mandou prender, olha só, prendemos. Então, por que não avisou o GAECO ainda? Não há a menor possibilidade de ser difícil achar a identidade desses caras. Se o Cláudio Castro não quer me mostrar o nome dos presos, o nome dos mortos e o nome das pessoas que ele devia ter prendido, eu tô supondo que ele não prendeu os caras. Bom, depois rolou a identificação, mas demorou pra caralho. E até lá, mesmo sem ter certeza, absolutamente todos eram tratados como criminosos. Mas não era isso. A Defensoria Pública do Estado do Rio afirmou que 95% das vítimas da operação, agora identificadas, 115 delas identificadas, eram membros do Comando Vermelho. Pois é, no fim das contas, para além de um punhado, entre aspas, de balas perdidas... Aí, William, como é que tá as coisas aqui? Caralho, olha isso, William. Olha isso, William. Olha isso, William. Caralho, muito tiro, William, muito tiro. Olha só como é que tá, William. Caralho, William, olha isso, meu mano. Olha isso, cara. Para além disso, nem o governo Cláudio Castro conseguiu culpar 5% dos mortos, que no fim das contas totalizaram 121 mortos. Tem quem fale em mais mortos do que isso. Caralho! E sim, o DOCA tem centenas de seguranças fortemente armados. Ia morrer muita gente. Era impossível que não acontecesse com uma operação dessa natureza. Foi um confronto pesadíssimo. Mas sim, morreu gente inocente. Ao contrário do que o Castro e uma parte da imprensa disseram. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas e tivemos ontem, de vítima ontem lá, só tivemos dos policiais. Diz aí, Romeu Zema. Eu quero me drogar. Tá, não, isso aí a gente sabe, talvez seja até necessário, mas não, outra coisa. Ouvi falar de inocente que foi morto, que é o que geralmente acontece no Brasil. Por parte dos criminosos. O que nós tivemos aqui foi a maior apreensão de armas, a maior apreensão coletiva de criminosos de alta periculosidade. E certo tava o Ottoni, que gritou isso aqui em pleno Congresso Federal, hein? Mas, pô, dá pra gente parar de concordar com o Ottoni? Quadra da história. Quem tá falando aqui é pastor! Quem tá falando aqui é pastor! E não é pastor progressista, não! Só de gente, de filho de gente da igreja! Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação na favela, é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem tá no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer, que bom! A maior faxina da história do Rio de Janeiro. Mano, corra, rapaz. Matou! É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. E sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. E não é só isso não, teve corpo degolado. Ferimento de faca, tiro na nuca, o que indica a execução. E não tem o que justifique isso, né? Eu estava na janela da minha casa e vi 4 policiais entrarem no beco de onde eu moro com um cidadão baleado. O cidadão já estava baleado. Mas vivo. E eles carregando ele com o ombro e ele andando. Eles apoiando ele e ele andando. Botaram ele no beco. O policial deu 3 passos para trás, deu 5 a 6 tiros nele. Aí os policiais se abraçaram e depois saíram puxando o corpo. Eu cheguei da janela na hora e gritei que aquilo era uma covardia. Foi um pessoal da Core. Eu lembro de foi um moreno forte.
o outro é um calvo, barbudo, russo, e aí eles me alegaram que eu tava fazendo ali, que eles queriam meu documento, que eles querem entrar na minha casa, queriam meu documento. Eu fui até o carro pegar meu documento, apresentei minha identidade, eles olharam, me liberaram, falaram nada. Quando é agora de manhã eu fui ver meu carro todo destruído, e os moradores falaram, foi um policial da Core, barbudo, careca, russo. Escreveram aqui no vidro assim, cuzão. Agora eu vou dar queixa na polícia, contra a polícia, a quem me garante a minha integridade física contra eles? Por isso que os moradores não conseguem denunciar. O Lázaro Rosa postou no Twitter esse vídeo aqui, ó. O Ravel por um vídeo rodando, entendeu? A gente reconheceu vários mortos no chão quando o homem pegou a cabeça dele e colocou dentro do saco. Sendo que meu sobrinho não tinha um tiro no corpo, apenas arrancaram a cabeça dele e deixaram pendurado na mata. Aí o secretário da Polícia Civil se saiu com quem disse que foi a polícia que cortou a cabeça, dizendo que isso poderia ter sido feito pelos traficantes para colocar a imprensa e a população contra a polícia. Ah, mas a história é zombeteira. Curte uma troça? E aí o BOP resolveu repostar o vídeo postado pelo Lázaro com o seguinte e macabro texto. Se fosse trabalhador de bem, tava em casa na hora da operação e não na mata enfrentando a polícia com um fuzil na mão. Então tudo bem. Ou seja, não negaram a degola. Porra. E ao que parece, pra bom entendedor meia palavra basta, assinaram embaixo. Pra caralho. O secretário perguntou quem disse que foi a polícia que cortou a cabeça. E a nós aqui nos parece que o BOP respondeu de forma bem didática essa pergunta, hein? Pra caralho! Pois é nessa quadra da história aí que a gente tá, hein, gente? Uma bosta. Não sabe, uma merda. Aí a Defensoria Pública foi impedida de acompanhar a perícia do IML. Absurdo, vergonhoso. E a resposta do secretário da Polícia Civil foi inacreditável. É inacreditável. Tá na matéria do Henrique Coelho no dia 30 no G1. Abre aspas, não temos nada a esconder. É uma minoria lacradora que quer chamar a atenção. É uma minoria lacradora que quer chamar a atenção. Vocês são de sacanagem! O IML não está aberto à visitação, fecha aspas, argumentou Cury, citando que o Ministério Público centralizou esse trabalho e tem tido acesso total às perícias. Pois é, o MP centralizou, entre aspas, esse trabalho. E mais pra frente você vai entender o porquê. A gente está em contato neste momento com a coordenadora da Defesa Criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é a Rafaela Garcês, que está aqui para nos trazer relatos do que está acontecendo, porque os familiares foram até o IML e estão tentando identificar os corpos. Eu queria saber o que está acontecendo. Eles estão facilitando a entrada da Defensoria, dos familiares. Eu queria saber como é que está essa identificação dos corpos no IML do Rio de Janeiro. Então, a identificação está sendo feita. Nisso, a gente, a priori, não está tendo nenhum embaraço. Inicialmente, eles estavam condicionando a expedição da declaração de óbito à oitiva dos familiares. Como assim? Como assim? Só libera o corpo se alguém da família fizer uma oitiva? Pode isso, Arnaldo! Agora, eles já começaram a liberar esses corpos para sepultamento sem a necessidade dessa oitiva, mas a Defensoria Pública também está aqui presente, além do atendimento a esses familiares, né, para fazer todo esse acolhimento e também auxiliar na burocracia para que haja o sepultamento. Também estávamos aqui na intenção de acompanhar as perícias desses corpos e fomos impedidos de ingressar na perícia. Eu queria saber sobre isso, então, porque eu perguntei, a senhora começou falando, não, eles estão liberando, eles estão deixando. A senhora falou agora no final, está sendo impedida de entrar. Isso. É porque é uma coisa diferente a liberação dos corpos, né, para a família poder sepultar. Outra coisa é a perícia para que seja analisada as circunstâncias em que essas mortes ocorreram. Em relação à perícia, para que nós verifiquemos as condições, né, minimamente, nós precisaríamos ingressar, né, juntamente com a perícia oficial, como o Ministério Público teve acesso. A Defensoria está desde as 8 horas da manhã aqui, com sua perícia técnica, comigo, coordenador, um outro defensor, e nós não conseguimos, foi negado o nosso acesso para que pudéssemos acompanhar essa perícia e, claro, filmar, tirar fotos e poder efetivamente trazer uma análise conjunta em qual circunstância que essas mortes ocorreram. Mas aí é claro que muita gente ia morrer num confronto entre centenas de seguranças da maior liderança do CV e o BOP. Muita gente morreu foi na trocação. Aí é cenário de guerra mesmo. Mas
Mas até a guerra tem sua ética, né? Tem suas regras. Tá lá na Convenção de Genebra. Ninguém que tava na mata se entregou. Umzinho que seja. Uma hipótese é que, pra vingar os policiais mortos, foi decidido que todo mundo que tivesse na mata seria morto. Em muita chacina acontece isso. E teve morte bárbara. Quem falou disso e viu foi o Ottoni. Nós tivemos imagens hoje de mãos amarradas, de pessoas bandidas ou não, mas que foram executadas com as mãos amarradas, com um tiro na nuca. Tivemos acesso à imagem de uma pessoa que teve a sua cabeça decepada também. Tivemos também acesso a uma outra imagem horrível de uma coluna que foi exposta. Alguém com uma grande habilidade no manuseio de faca abriu uma coluna, não é? E essa coluna ficou exposta num completo requinte de crueldade. Enfim, o que nós queremos é que a polícia, ela trabalhe dentro da lei. Ninguém aqui está defendendo o crime. Eu sou um deputado de direita conservador, mas eu sou cristão. A polícia, ela não tem autorização para matar. Ela não tem autorização para executar. Ela pode se matar, eventualmente um bandido, para proteger-se, para proteger a própria polícia em uma eventual troca de tiros. Mas nós estamos tendo indícios fortíssimos de que houve execuções programadas, execuções articuladas. Eu vou repetir, porque nesse meio e nesse momento de polarização, parece que o meu discurso é contra a polícia e favorável à bandidagem. Não. O que nós queremos é uma polícia que trabalhe dentro da lei. Agora, a sensação que a gente teve ali, vendo em loco, é que a polícia, ela estava com liberdade para fazer o que fez, ok? Temos que diminuir a letalidade, sim, mas é do cidadão de bem e de pessoas como vocês. E não da bandidagem. Nós vamos botar em pauta o excludente de ilicitude, porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita do oficial de justiça. Não é permissão para matar, não. E o mais louco é que 4 policiais morreram. Na métrica de muita gente, são as únicas vidas que importam. E mesmo 4 policiais tendo morrido, muita gente não se constrange em elogiar efusivamente a operação, que ao que tudo indica, não vai mudar nada ou vai mudar muito pouco para aquela comunidade e não terá afetado significativamente o Comando Vermelho, nem retomado território. Não era nem o objetivo da operação. O que você precisa ter é investimento em treinamento para não mandar um policial que tem 40 dias de polícia civil enfrentar bandido com drone e granada. 40 dias de polícia. O rapaz passou num concurso para investigar crime e botaram ele lá. Polícia é máquina de moer gente, inclusive a própria polícia, os próprios policiais. Você imagina só, o cara tinha 40 dias de polícia civil e foi escalado para aquela operação. Eu não tenho nada para falar do meu filho, eu não tenho nada de ruim, só coisas boas. A senhora lembra a última vez que falou com ele? Lembro, domingo. Mãe, eu vou aí mais tarde, eu te amo, eu também te amo, meu filho. A última palavra do meu filho. E hoje, vou enterrar ele. Hoje, meu chão abriu. Hoje, uma mulher tá destruída. E o mais macabro de tudo foi a forma como Cláudio Castro politizou aquela fileira de corpos inédita na nossa história. Isso enquanto bradava contra a politização. Vai tomar no cu, bicho! Me reuni, também falei por telefone ontem com alguns membros do governo federal. Pelo que eu sei, eles estão reunidos agora para entender as estratégias dele, que eu estou esperando o contato e finalize a ideia deles de vir ao Rio de Janeiro ainda no dia de hoje. Não sei quem viria, nem que horas que essa pessoa viria, mas deixando claro que, sobretudo vendo algumas falas de ontem, de hoje, eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado, nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Paradoxo, chama isso aí. Depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais o Rio de Janeiro. Não pode! Todo aquele que quiser vir para cá com o intuito de somar
seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar o Rio de Janeiro nesse momento do combate à criminalidade é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem... É uma hipocrisia generalizada. O nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Esse é o grande sonho da extrema-direita, né? Que o Lula e a esquerda como um todo sumam. Porra, o 9 dedos só atrapalha a vida dele, porra. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! E o Cláudio Castro abusou do cretinismo, hein? E eu falo aqui hoje pelo 16 milhões e meio do Rio de Janeiro. Teu cu! Mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros. Não só os cariocas e fluminenses. Por isso, não entraremos nessa armadilha. Fala logo, porra. De ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que operam. Porra, vai tomar no cu, porra! Esperamos que essa oportunidade não vire um campo de batalha e não vire politicagem. É tarde demais. Pô, o governador tá parecendo o Witzel e a faixa presidencial dele, porra. Como assim o governador de um estado fala pelos mais de 200 milhões de brasileiros? Mano, cu, rapaz. E bora com a Maria Cristina Fernandes no Valor no dia 29 de outubro. O governador Cláudio Castro não tem um candidato claro à sucessão. Na ausência de nomes, o PL, seu partido, já abriu conversas com o prefeito da capital, o que indignou o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro. Não dá pra continuar, tá passando mal. Visto que Eduardo Paes é também o candidato da base lulista. Uma operação policial que nasce de tamanho desnorteamento na base eleitoral do bolsonarismo não poderia suscitar outra impressão. Na ausência de um candidato para sua sucessão, o governador Cláudio Castro resolveu eleger a matança. É só ver a reação da extrema-direita, em especial dos governadores. Mais uma vez, as forças policiais de um estado têm de enfrentar sozinhas essas facções terroristas. E mais uma vez, o ministro do Lula, em vez de ajudar, vem criticar o governador do Rio por ter enfrentado o Comando Vermelho. E não vire politicagem. Né, Nicolas? A maior faxina da história do... Teu cu! Para todos os efeitos, Paes não criticou a matança. A construção de um discurso eleitoral passa ainda por tomar de empréstimo a nomenclatura americana para denominar a guerra contra o tráfico. It's very sad. Pois é, isso é uma novidade trazida pelo Trump. E quem quer abraçar as loucuras do Trump, que vá pra casa do caralho. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Infelizmente, a nossa lei antiterrorismo, ela fala sobre tudo, menos sobre ações terroristas. E por isso, o Rio de Janeiro tem tentado classificar, Jorginho, não por ideologia, mas pelas atitudes, essas organizações como organizações narcoterroristas. De onde que o senhor tirou? Tirei... Pronto, muda de assunto. Instituto tirei da bunda, desculpa. Instituto tirei do bolso. Né? Aquele instituto lá do Medo e Delírio em Brasília. Instituto tirei do cu. Nós achamos que o terrorismo, ele é muito maior do que a lei. Então tudo bem. Se você acha, né? Então tudo bem. E a grande jogada deles passa pela Câmara. E por um personagem curioso. Atira confronto com o resultado morte. Rezo todo dia pra morrer vagabundo. Aí você vai ver o cara é sociólogo. Puta que pariu. Mas por que você saiu da rota? Porque eu matei muito ladrão. Prendi, matei vários. Como cristão, eu sou contra a pena de morte. Acho que a vida é um dom de Deus. Caralho! Tarcísio manda Derrite de volta à Câmara para relatar o projeto de lei que equipara facções a terroristas. Urgência já foi aprovada. Na quarta-feira passada, Amadeu, o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, esteve na Câmara em uma reunião com o presidente Hugo Mota e acredito que era já tratando desse retorno dele para a Câmara Federal, porque ele vai ser o relator desse projeto que é de autoria do deputado Danilo Forte, do União do Ceará, que tinha a relatoria do Nicolas Ferreira, abriu mão para o Derrite, exatamente para poder tipificar, alterar a lei anti-terrorismo, acrescentando aí os termos de facções, milícia, como terrorismo. E a extrema-direita latino-americana
americana também está ajudando imensamente. A Argentina e o Paraguai, países vizinhos do Brasil, decidiram classificar as facções criminosas Comando Vermelho, CV, e Primeiro Comando da Capital, PCC, como organizações terroristas. Não, brother. A medida foi anunciada poucos dias após a Operação Contenção. Enxugando gelo. O governo paraguaio foi o primeiro a emitir um alerta sobre o risco de fuga de membros das facções, medida que acabou sendo seguida pela Argentina. Os países também anunciaram que pretendem classificar ambos os grupos como organizações narcoterroristas. Só faltou o Equador nesse bolo. Atualmente, Paraguai e Argentina, ao lado do Equador, são redutos da direita na América Latina. Um saco. O avanço de governos de perfil conservador tem criado uma espécie de aliança ideológica regional, influenciada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Let's kill everybody. Trump vem anunciando uma série de medidas sob o argumento de combater o narcotráfico sul-americano, responsável, segundo ele, por enviar toneladas de drogas aos Estados Unidos por meio da fronteira com o México. Essa tem sido a principal justificativa do presidente norte-americano para endurecer o discurso contra a Venezuela, afirmando que o país abriga um cartel liderado por Nicolás Maduro que funcionaria como uma espécie de paraíso para a exportação de drogas. No drugs, no drinking, no drugs, no drinking, no cigarettes. Além disso, Trump tem atacado o presidente colombiano Gustavo Petro, acusando-o de envolvimento com o narcotráfico. O Brasil também pode ter entrado no radar do governo norte-americano. Por que será? E o Eduardo Bolsonaro, claro, lembrou de El Salvador. Chato pra caralho. Muito se fala em Bukele, o presidente de El Salvador, que pegou de país com a maior taxa de homicídios do mundo em 2016 e transformou no país mais seguro do Ocidente atualmente. Pois é, o país tem a maior taxa de detenção do mundo. Bora para uns trechos de uma matéria da Unicinos de setembro do ano passado ainda, hein? Sem colchões, os prisioneiros dormem em camas de metal. Eles não podem falar sem autorização e as visitas de parentes são proibidas. Semelhantes a gaiolas, as celas de 100 metros quadrados são projetadas para manter encerrados cerca de 100 de presos, todos vestidos de branco e com a cabeça raspada, que andam algemados e com as mãos na cabeça, sob os golpes dos guardas. Em julho de 2024, Cristosal, uma organização salvadorenha de direitos humanos, publicou um relatório relatando 79.211 prisioneiros e 265 mortes em detenção desde a instauração do estado de emergência em março de 2022. A Anistia Internacional relata graves violações sistemáticas, uma desumanização de prisioneiros e uma crise humanitária no seio da população prisional, porque muitas vezes basta ter uma tatuagem para ser encarcerado. A ONG Socorro afirma defender 1.500 detidos que não fazem parte das maras, as gangues, mas que foram presos por esse motivo. Há também desaparecimentos em grande número. Advogados locais dizem que milhares de salvadorenhos inocentes estão detidos sem recurso legal. Alguns julgamentos coletivos duram apenas alguns minutos, abrangendo até 900 acusados. Com 1.764 detidos para cada 100 mil habitantes, El Salvador tem a maior taxa de detenção do mundo. 1 em cada 57 salvadorenhos está atrás das grades. Pois é, obviamente, essa não é a única maneira de lidar com o crime organizado e com a violência. Volta com o caralho do Eduardo. Não literalmente. Então, parabéns à polícia do Rio de Janeiro, e você, igual a mim, que deseja a buquelização do país, apoie a polícia nessas operações. Mano, corra, rapaz. Nós achamos que o terrorismo, ele é muito maior do que a lei, que define o que é ou não. Então tudo bem. Terrorismo é pelas ações e não pela motivação. Ah, agora tá certinho. Se a ação é terrorista, aquela atitude é terrorista. Não importa qual é a motivação que teve. Infelizmente, a lei brasileira, Caiado, ela se preocupa mais com a motivação do que verdadeiramente com o fato, ou com o ato, se ele é terrorista ou não. Ô Castro, não acho, sei lá, tenho a impressão aqui de que não é você que decide isso não, cara. E nada na queixa dos governadores faz sentido. Nada. Zero. Volta com ele. Celso Rocha de Barros. Mas uma das implicações que talvez o Cláudio Castro não tenha se tocado é o seguinte: crime de terrorismo não é combatido pelo governo do Estado, é combatido pelo governo federal. Se você quisesse identificar o Comando Vermelho como terrorista, o Cláudio Castro teria que transferir pro Lula o comando do combate ao Comando Vermelho. Aham. Qual a chance dos governadores de extrema-direita toparem isso? Nenhuma, zero. Na verdade, é outra versão para consumo
popular, equivocada e, na minha visão, até um tanto quanto desonesta, né? Porque quando se fala em aprimoramento de cooperação internacional, isso é papo de quem desconhece o dia a dia das polícias federais, dos ministérios públicos federais, dos próprios ministérios públicos estaduais. Eu venho do Ministério Público Estadual de São Paulo e a gente já faz cooperação com os Estados Unidos há décadas, desde o tempo que eu era promotor de GAECO, depois virei subprocurador, procurador-geral, e essa cooperação sempre existiu. E não é virando terrorista que nós vamos avançar, muito pelo contrário. O terrorismo, na verdade, tem algumas sacadas aí que ninguém está percebendo. Primeiro que permite, na verdade, intervenção externa no Brasil, mexe seriamente com a nossa soberania, e em segundo lugar, que restringe o combate ao crime organizado às forças federais. Acho que nem os governadores perceberam isso. Aí sim, eles ricos dos estados e tudo mais. Então, é uma versão bonita. Isso é terrorismo. Conhecendo a lei, que define o que é terrorismo no Brasil, e não tem nada a ver com o que faz o crime organizado hoje aqui no Brasil, são conceitos diversos, envolve política, religião, etnia, raça. Não é o caso do crime organizado no Brasil. E após a matança, os governadores vieram ao Rio para louvar a operação. O que você falou mesmo, Cláudio Castro? Não entraremos nessa armadilha. Fala logo, porra. De ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que operam. Bora para Maria Cristina Fernandes no Valor no dia 29. Os alvos da Polícia do Rio de Janeiro agora são narcoterroristas, na denominação do governador. Não há dúvida de que o uso de drones para atacar policiais, como fazem os cartéis mexicanos do narcotráfico, são alarmantes. Mas não há justificativa para o alinhamento com a abordagem de afronta à soberania nacional. Lá na Constituição Federal fala que o Estado é responsável pela segurança pública e a defesa nacional seria responsabilidade da União. O que nos parece, até pela transnacionalidade, que isso está virando um caso de defesa nacional. Isso está passando a ideia de segurança pública e já adentrando na esfera de segurança nacional e segurança transnacional. Pois é, quando os governadores falam em terrorismo, não é para consumo interno, não. É para consumo externo. E toca na soberania nacional. Pô, toda hora é isso, cara. Esse entendimento de que o Comando Vermelho é uma organização terrorista, como entende o governo do Rio de Janeiro, não bate com o entendimento que Brasília tem, que o governo Lula tem da atuação do Comando Vermelho. Pois é, e não é só a Brasília, não é só o governo Lula, não. O mundo inteiro entende diferente. Tentou forçar a barra. É só ler o que diz a bibliografia universal da diferença entre tráfico e terrorismo. Terrorismo, especificamente, é uma luta de bandidos por ideologia. O objetivo final de quem pratica o terrorismo é derrubar um governo, é desestabilizar o governo, é implantar uma ideologia. Uma facção criminosa, seja ela do tráfico, seja ela, como hoje essas estão se mostrando, facções para domínio de território, o objetivo é pecuniário. Eles querem é ganhar dinheiro. Não há como confundir alguém que está querendo ganhar dinheiro com alguém que está numa luta política enviesada de matar por ideologia. São coisas absolutamente diferentes. E o mundo conhece isso, todas as instâncias judiciais do mundo. E aqui no Brasil, se quer fazer essa confusão, aliás, é um pedido do presidente americano Donald Trump, que isso facilitaria uma intervenção americana, judicial, até militar. Você já imaginou? O bonde dos 40 é terrorismo? O Comando Vermelho é terrorismo? O PCC é terrorismo? Terceiro comando puro. Do ponto de vista jurídico, é uma aberração. Pois é, em qualquer país sério, isso aí é uma aberração. O tráfico é uma coisa, o terrorismo é outra. A minhoca parece com a lagarta. Mas minhoca é minhoca, lagarta é lagarta. São duas coisas distintas. E eu não preciso de fazer colar no tráfico a ideia de terrorismo, por uma razão muito simples, começando do ponto de vista meramente jurídico. O tráfico é crime hediondo, o terrorismo também é. O terrorismo é crime insuscetível de graça, anistia e indulto. O tráfico também. O terrorismo é inafiançável. O tráfico também. Ou seja, o tratamento penal, o tratamento legal dado a esses tipos penais diferentes é equivalente. Ou seja, qual é a razão lógica, racional, que não seja meramente retórica, que não tenha um efeito, sabe, de força de expressão, sabe, grito de torcida no Maracanã, que não seja isso? O que me leva a chamar o tráfico de terrorismo ou de chamar de narcoterrorismo? Não tem. E isso, no fim das contas, ajudaria os tais, entre aspas, narcoterroristas. Porque o traficante ou as facções criminosas
podem também praticar terrorismo, podem também se dedicar ao terrorismo. Pode haver, inclusive, eventualmente, contextos em que determinadas facções do tráfico se utilizem do tráfico para incremento de ação terrorista ou vice-versa. Nesse caso, eles vão responder pelo tráfico e pelo terrorismo. Inclusive, me parece benefício para os alvos envolvidos. Isso vai ser um crime só. Que eles passem a responder por um crime só. E o Estado brasileiro, claro, segue os outros países do mundo e não usa a designação de terrorista para qualquer um. Claro, Brasília entende que governo Lula, Ministério da Justiça, que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, uma facção criminosa, mas que não pode ser classificada como terrorista. Exatamente. Por quê? Porque no entendimento do governo brasileiro, para ser uma organização terrorista tem que ter crime de ódio, tem que ter crime religioso, tem que ter uma questão ideológica, né? E isso que prevê a legislação brasileira. E aí que dá a divergência toda em relação ao Brasil. E defender essa insanidade é mais um atentado à soberania nacional. Porra, é o quê? A extrema-direita tá tentando de todas as maneiras fuder sexo selvagem com a soberania nacional brasileira, pô? Repara só no absurdo. Atentai, Brasil! Questionei isso especificamente agora há pouco lá no Ministério da Justiça, Márcio. O que eles colocam? Que todos os países que consideraram... Eu tô dando a visão do governo brasileiro. Sim, claro, todos os países que classificaram organizações criminosas e facções que combatem, que utilizam ali o tráfico de drogas, e os países que as classificaram como organizações terroristas viraram par internacional, porque isso implica até no país ser proibido de fazer negócios mundo afora, isso implica em sanções ao sistema financeiro, porque qualquer onde transita esse dinheiro do crime organizado, pode ser um alvo também passível de uma sanção do governo dos Estados Unidos. É um ponto importantíssimo, daí a necessidade de todos se sentarem numa mesma mesa, quem sabe na discussão até da PEC da segurança pública. Exatamente. E botar essas cartas na mesa, botar essas opiniões na mesa. O PL antifacção, né, que tá para sair também, né, que foi encaminhado pelo Ministério da Justiça e estará ali na Casa Civil, né? Isso há uma semana, esse debate também. Tem gente que diz que o governo não fez nada na questão da segurança pública, mas... Não é verdade, não é verdade. Nos últimos meses, o governo apresentou sim alguns projetos, mas disso a gente fala depois. Calma aí, cara. Volta para Maria Cristina Fernandes no dia 29 no Valor. Com o fracasso da campanha pela anistia e da dobradinha com Donald Trump no tarifaço, a investida agora é por mimetizar a guerra da Casa Branca contra os terroristas. Imagina se o Bolsonaro fosse presidente agora, hein? Ia ter porta-avião na Baía de Guanabara. Nas imagens, um barco navegando pelo Oceano Pacífico. Depois de um ataque certeiro, o que sobra são destroços e chamas. O vídeo foi postado nas redes sociais pelo secretário de guerra norte-americano. Pete Hegseth disse que ataques desse tipo vão continuar. Nós encontraremos e mataremos os narcoterroristas até que a ameaça ao povo americano seja extinta. O senador Flávio Bolsonaro republicou a mensagem e comentou: que inveja. Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Puta que pariu! Pois é, e as drogas não vêm por barcos, não vêm por mar, nem as armas. Vem tudo por terra. É mais uma... doideira! Do Flávio Bolsonaro! Depois, bizarramente, de ter sugerido que o Brasil deveria ceder aos Estados Unidos, cagando pra soberania nacional, que os Estados Unidos são muito poderosos, que o Brasil não devia ser orgulhoso, deveria se render logo. E pior, usando como metáfora, as 2 bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos no Japão. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois sim haver uma rendição formal por parte do Japão. Mas é isso mesmo que o Flávio estava sugerindo. Uma rendição formal. Vai tomar no cu, bicho! É desesperador ver como as nossas desgraças insistem em gravitar ao redor do Trump. I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay. Traduzindo o que ele falou, não acho que vamos pedir uma declaração de guerra. Acho só que iremos matar pessoas que estão trazendo drogas pra dentro do nosso país. Ok? Nós vamos matá-los. Eles vão ficar, tipo, mortos, ok? Gentil ele. É bizarro como cada vez mais as desgraças daqui têm a ver com as desgraças dos Estados Unidos. A extrema-direita brasileira, mais uma vez, está tentando usar o Trump como boia de salvação. Volta pra Maria Cristina Fernandes. A diferença é que, enquanto o presidente americano atinge estrangeiros no mar, Cláudio Castro mata indistintamente no estado que o elegeu. Apenas uma investigação rigorosa do Ministério Público do Rio poderá confirmar se a quase totalidade de mortos, de fato, foi de suspeitos.
E, obviamente, ser suspeito não justifica matar a pessoa, né? Não é isso que tá sendo dito na matéria. Mas, se depender do Ministério Público do Rio, a gente tá fudido, hein? Tamo fudido, cara! A gente vai conversar agora com Marcelo Rocha, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma operação muito importante, muito impressionante, né? Muito impressionante, né? E olha que ato falho constrangedor, hein? O governador fez uma observação... Governador. O governador... Olha que lapso freudiano! Pois é, senhoras e senhores. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Mas vamos parar por aqui. Aguardem aí que o resto desse episódio vai precisar de um outro episódio. Mas isso é enganar. Tenha sua calma. E é isso. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Beto Carreiro, UOL, Orquestra Foligriô, Songoro Kossongo, Lacumbi Artificial. Aliás, Festa do Medo e Delírio, hein? Circo Voador no Rio de Janeiro, dia 5 de dezembro. O ingresso tá lá no Eventim. Continuando o programa do Ratinho, Seu Pimenta, SBT News, My News, Globo News, Nésio Fernandes, Caetano Veloso e Gilberto Gil, Fogo Cruzado, Cecília Oliveira, Conexão Igreja Presbiteriana, Rádio 93 FM Gospel, Thiago Rodrigo, Jornalismo TV Cultura por Trás das Grades, Itatiaia, Meteoro Brasil, Metrópolis, TV Justiça, Jovem Pan, Programa ND Notícias, Petit Jornal, Rede TVT, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Foro de Teresina, Leandro Hassum, Samuel Mariano, TV Câmara, Record News, Canal do Paulo Matias, Opaí, Pedro Cardoso, TV Brasil, TV Senado, Instituto de Economia da Unicamp, Greg News, Racionais MC, CNN Brasil, CPLP, Pânico, Vitor Camejo, Wilson Witzel, Lineker e os Caramelos, João Carvalho, Whitney Houston, Domingão do Faustão, Nelson Cavaquinho, Reginaldo Manzotti, Pela Ordem, Zezé de Camargo e Luciano, El Chan, Choque de Cultura, Gumball, Gaveta, Dr. Pimpolho, Jornal Globo, Dora Aventureira, Drauzio Varela, Nickelodeon, Extra, Thiago Santinelli, Vida Melhor, Câmara Nova, Programa Cadeia, Beatles, Flow Podcast, TV Folha, TV Band Rio, José Cláudio, Jornal da Gazeta, Jovem Pan News, Band Jornalismo, Rádios CBN, Dom e Juan, Provoca, Marcelo Tais, Túlio Viana, Januário de Oliveira, Nayara Azevedo, Rodrigo Pimentel, Luísa Marilac, Rede Globo, Cara do Engarrafamento da Brasil, Notas Taquigráficas do Senado, Jorge Vulgo Dudu, Crente News, Podcast, Pesadelo na Cozinha, Sport TV, De Olho nos Ruralistas, Túlio Milionário, Rádio Band News FM, ICL Notícias, Futurama, Poder 360, Carmina Burana, Midcast, Brochada Sinistra, Raça Negra, Edilson Farias, Agora Brasil, TV Jornal, SBT, Benegão e os Seletores de Frequência, Arquivo X, Telvon, Um Príncipe em Nova York, Intercept Brasil, Correio Brasiliense, O Antagonista, Falha de Cobertura, Matt Gates, Associated Press, Bahia Cast, Desce a Letra, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, MTV Podcast Panorama CBN, Prêmio Vladimir Herzog, La Mescla Podcast, A Típica de Lhamas, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Quando você importa essa terminologia e você supostamente entende que uma facção criminosa do país se caracteriza como narcoterrorista, né, que não encontra no nosso ordenamento jurídico isso nenhum albergue, você abre uma porta de ingresso, né, de forças internacionais, pelas agências internacionais, mas principalmente pelos Estados Unidos, que vem fazendo uma movimentação estratégica, né, em direção à América do Sul, né, com isso acontecendo na Colômbia, na Venezuela. A gente viu com muita preocupação a atual ministra de Segurança da Argentina, afirmando categoricamente que desde a Argentina eles vão considerar facções criminosas brasileiras como narcoterroristas, porque isso tem uma consequência direta, que é abrir o flanco para que uma intervenção, uma atuação dos Estados Unidos seja facilitada. Então é preciso muito cuidado com essa importação acrítica dessas terminologias, né? Ela tem uma finalidade muito clara, né, que é justamente permear esse tema. Obviamente o crime hoje ele é transnacional, há uma preocupação de troca de informações, mas o que a gente não pode permitir é que em nome
nome dessa suposta categoria que não encontra, como falei, albergue dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente abre a mão da nossa soberania para poder definir e tratar, né, as temáticas tão importantes relacionadas ao crime organizado. Crime é esse que não está na sua composição, nos seus chefes, né, na sua hierarquia máxima, localizado na favela. É muito difícil hoje, as pessoas já têm essa sabedoria e esse conhecimento de que não é com esse tipo de operação que você vai eliminar o crime transnacional e o crime organizado, né? Tanto é que, passado tantas operações, a gente teve a Operação Jacarezinho, outras operações em Complexo da Penha, 1000 operações, e elas, ao invés de reduzirem, elas aumentaram a indústria armamentícia, né? Fizeram justamente com as CACs que foram liberadas, os armamentos liberados durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, você colocou muito mais armas, né, à disposição de pessoas comuns para serem adquiridas com facilidade. Então é um debate muito mais profundo, e a narrativa em que se antecipa dizer que há um narcoterrorismo está completamente alinhada a essa agenda internacional, essa agenda que vem dos Estados Unidos para intervir novamente na nossa região, porque aí também é um fundo de interesse econômico, né, dos Estados Unidos, não só de controle de territórios, mas de controle e ampliação da indústria armamentista, né, em última análise. Acabou? Não. Mais do que uma operação policial, o que a polícia do Rio de Janeiro fez nas comunidades da Penha e do Alemão nessa terça-feira foi uma operação política. Uma tentativa da direita de recuperar o controle sobre a narrativa de segurança pública. Ele estava perdendo essa narrativa por causa das operações bem-sucedidas da Polícia Federal, ou seja, ligadas ao governo Lula, para tentar estrangular financeiramente o crime organizado, como a Operação Carbono Oculto, por exemplo, né? Já a tática da direita é que quanto mais bandido morto, quanto mais gente pobre de chinelo e bermuda for assassinada, melhor, porque isso dá voto. As pesquisas até dão uma certa razão para a direita, de fato, isso gera simpatia, mas tem uma enorme contradição. Enquanto o Cláudio Castro estava comemorando a morte de mais de 100 pessoas, ele estava mandando uma advogada do Estado defender um sonegador contumaz nos tribunais superiores de Brasília. Ele disse que o Estado estava tendo prejuízo. Só que, na verdade, quem dá prejuízo é o sonegador contumaz, que deixa de recolher mais de 100 milhões de reais por mês, enquanto paga apenas 20 milhões de uma dívida bilionária que tem com o Estado do Rio. Então, enquanto o governo federal mira a cúpula do crime organizado e tenta asfixiar financeiramente, Cláudio Castro só mira em quem usa chinelo de dedo. Acabou? Não. Salve pessoal do Medo e Delírio em Brasília, eu falo em nome do Levante Nacional contra o Lesbocídio, uma coalizão de coletivos e organizações sociais feministas e lésbicas aqui no Brasil. E eu tô aqui hoje para pedir todo o apoio dessa grande rede que acompanha o podcast, pedindo justiça por Ana Caroline de Souza Campelo. Para quem não tá acompanhando, Ana Caroline era uma menina, uma jovem de 21 anos, negra e lésbica, visivelmente lésbica. Ela sofreu um ataque brutal no dia 10 de dezembro de 2023, na cidade de Maranhãozinho, e ela foi sequestrada, torturada, desfigurada e assassinada. O caso estava parado, ganhou mobilização e avançou graças à ação de ativistas dos diferentes movimentos de mulheres feministas e lésbicas no Brasil. O suspeito confessa ter cometido o crime e agora vai à júri popular na quarta, nesse dia 5 de novembro. A gente vai fazer presença nas redes sociais, exigindo justiça e principalmente mostrando todo o apoio à família, à viúva e aos amigos de Ana Caroline. Ana Caroline é mais uma dentre as centenas de lésbicas assassinadas todos os anos no Brasil. Os detalhes de como ela foi assassinada se repetem em outros casos semelhantes, onde lésbicas são assassinadas por meio de tortura, desfiguração e sequestro. O que nós pedimos é justiça por ela e por todas as outras que foram silenciadas nesse processo. O lesbocídio é o assassinato da possibilidade lésbica, em carne e espírito, e nós lutamos pelo fim dele. Acabou? Não. O Bolsonaro não pode falar com a imprensa. O Bolsonaro, enquanto conselheiro político, eu até prefiro que ele aconselhe, porque eu tenho certeza que ele é um imbecil. Ele só conseguiu se eleger na plataforma de ódio mesmo. Ele, como estrategista, o Bolsonaro, o cara que tentou fazer um atentado no exército, mas não conseguiu também. O cara que, quando foi assaltado, não conseguiu usar a própria arma. Ele é um panguão, ele é um merda. E quando eu falei que ele não sabe usar arma, ele ainda falou que ia me dar um tiro. E agora você vai ser preso! Ele me chamou de gordão e disse que me dava um tiro. E agora eu emagreci e ele vai ser preso. Ai, que delícia, que tesão do meu cu! Em breve, tá, rapaziada? Só mais 72 horas metafóricas. Ódio é pouco. O que eu sinto pelo Bolsonaro ainda não tem nome. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma
200 baseados! Muita gente, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis, pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. E os ouvintes continuaram indicando podcasts por causa do dia do podcast, que foi na semana passada. O pessoal animou, né, com esse assunto. O Rodrigo Bernardo indicou aqui Medo e Delírio em Brasília, o Calma Urgente e o Foro de Teresina. Do Jazz comentou Petit Jornal e o Assunto, também eu sempre escuto. Muito boa noite a todos e a todas. Nesta noite de mais uma entrega do Prêmio Vladimir Herzog. Menção honrosa na categoria áudio: Igor Melo, Juliana Dalpiva, Cristiano Botafogo, Camila Mercatelli, Paula Vilar, Gabriela Varela, Helenilce Botari, Éder Ribeiro, Fred Lopes, Estela Nesrini, Amon Medrado, João Brise. Recebeu menção honrosa pelo podcast Projeto de Poder. Convido ao palco para receber os diplomas o jornalista Igor Melo. Estão todos aí. Olha que bonitinhos. Não são? Fala a verdade. Olha só. Uma música do Chinaína com o Cristiano Botafogo do Medo e Delírio em Brasília. Eu ouvi aquilo, eu decidi tocar num show meu, o vídeo viralizou, inclusive o próprio pessoal do Medo e Delírio compartilhou, aí eu falei assim, vou gravar a versão cuba e mandar pra eles, ver se eles gostam. Gostaram e a gente até lançou junto, né? E daí fui pra festa deles e a parceria cresceu. Quiero no reír, con los amigos por la calle, mi traguito presumir. Quiero no reír, ya llegó fin de semana y todo el mundo va a salir. Quiero no reír, por la calle, mi traguito presumir. Quiero no reír, ¡cada